Todas as histórias têm heróis e vilões. Todos nascemos inocentes e o destino nos leva ao nosso caminho. Alguns viram heróis e outros, vilões. E algumas dessas histórias são escritas pelos vilões. A história continua na noite do casamento. Sam está jogado no jardim olhando para o nada, enquanto a polícia fala com Nurten na frente da mansão. Aga grita todo o seu ódio contra Semri por ter sequestrado Nedin, e jura que vai encontrá-la onde quer que seja. Sivan tenta acalmar Seher, enquanto a polícia vasculha a casa deles para encontrar alguma pista. Sivan se oferece para ir atrás da irmã e confia que ela não sequestrou Nedin. Um dos policiais pergunta a Seher por que Semri sequestraria Nedin. Seren e Neriman falam mal de Semri para outro policial. Aga não se aguenta e quer sair para fazer algo, mas Senis não deixa o marido dar um passo em falso, porque a ideia é fingir para todos que Nedin não saiu porque passou mal e Dama já está evitando que a imprensa especule o que houve de verdade, além de que a polícia recomendou manter o ocorrido em sigilo. Aga não se importa e sai de casa assim mesmo, mandando prepararem o avião para ele viajar. Seher sai de casa e pede para ir junto com Aga para procurar a filha, mas Aga não permite e deixa claro que a vida de Semri está acabada a partir de hoje, prometendo rodar a Turquia inteira atrás dela. Sivan vê a mãe muito mal e quer levá-la ao hospital. Sem se retira da cena, então Seher tem a lembrança do que ele fez essa noite ao subir no palco para declarar algo, e surge uma ideia na mente dela. Sem vai para o quarto e encontra Seren metida lá dentro esperando por ele, como antigamente. Sem a manda sair, mas Seren começa a discursar que aquele momento era seu sonho, se casar de branco e esperar na cama para fazer amor com seu príncipe encantado, e zomba de Sem porque ele preferiu mudar esse destino e correr atrás de Semri, mas acabou na mão porque ela foi embora para sempre e escolheu ficar com Nedin em vez dele. Sem abre a porta para ela sair, mas Seren fecha de novo e a tranca. Sivan quer enfrentar Sem, mas Seher não permite porque isso é obrigação dela. Seren exige saber o que Sem ia falar na festa para todo mundo ouvir. Seher grita por Sem na frente do quarto dele e Sivan tenta abrir. Seren se desespera com medo de ser flagrada. Senis aparece para impedir os subalternos de fazer escândalo, mas Seher e Sivan exigem que Sem saia para dizer o que desistiu de falar na festa. Seren implora silenciosamente para Sem não abrir. Seher tem certeza que Sem ia falar de sua filha, mas o impediram de fazer isso porque era algo importante demais para ser revelado e certamente era sobre o que fez com ela, mas agora só quer que ele confesse que sabe onde Semri se escondeu. Sem sai do quarto sem deixar que Seren seja vista. Seher implora para Sem dizer o que sabe de Semri se tiver um coração batendo no peito, pois teme o que Aga pode fazer com ela se encontrá-la primeiro. Senis pede que Seher não misture o fato de que Semri é uma sequestradora com algo que nem sabe que Sem queria dizer, e certamente não era sobre a criminosa da filha dela. Sem jura que não sabe de nada do que Semri planejava e se retira. Senis manda as infelizes sumirem de sua vista. Seher ainda quer saber qual motivo fez Semri cometer essa loucura. Senis entra no quarto de Sem e confirma o que já tinha deduzido, encontrando a vagabunda da Seren e dando um tapa na cara dela. Senis bota a piranha para fora e avisa que não vai permitir que ela fique atrás de Sem outra vez só porque Nedin não está, senão vai dar um jeito em Seren. Seren jura a si mesma que ainda vai pisar na cabeça dessa cobra. Senis vai atrás do filho na varanda e debocha que mais uma vez ele não conseguiu revelar o tipo de pessoa que é, já que Semri roubou a atenção da noite com sua fuga. Sem pensa que a mãe teve algo a ver com isso, mas Senis poderia pensar o mesmo dele, pois foi muito conveniente que o filho quisesse chamar a atenção da festa bem no momento que Semri estava levando Nedin, como se quisesse ganhar tempo para ela. Neriman comenta que certamente Aga vai expulsá-los da mansão novamente. Seher fica pasma que ela só pense nisso quando Semri está desaparecida, mas Neriman ressalta que a culpa disso é de Semri mesmo, que os deixou para trás na mão de Aga, e só Seren pode interceder para que eles fiquem ali. Seher admira uma foto de seus 3 filhos quando ainda eram unidos em Antáquia. No dia seguinte, Aga sai da delegacia sendo avisado por um homem para não se meter no trabalho das autoridades novamente e deixá-los fazer o que é preciso. O segurança avisa a Aga que Sain está vigiando a amiga de Semri e outras pessoas. Aga finalmente vai embora. Senis dirige pela estrada. Sem segue a mãe no carro dele, pensando que ela fez alguma coisa com Semri e Nedin. Sivan termina de falar com um amigo de Antáquia, pois pelo visto já chegou lá a fofoca do que Semri fez,
e conta para os parentes que os homens de Aga já abordaram todo mundo da antiga vizinhança deles. Neriman só consegue pensar no fato de que a família está com a honra na lama e Aga vai acabar com eles, enquanto Seher não para de chorar e reclama que a velhota só sabe pensar na fofoca em vez da família. Neriman diz que a culpa é de Seher, pois Seren avisou que Semre estava tramando contra ela e a mãe delas não fez nada para impedir, só quando já era tarde demais, e ainda se preocupa mais por Semre apesar disso, em detrimento de Seren. Seher não admite que a sogra continue fomentando a rixa entre as netas, mas Neriman deixa claro que elas não suas netas, e ameaça falar o resto se a nora continuar brigando com ela. Siva não entende do que a avó estava falando e questiona a mãe, que fica estática de tão nervosa pela revelação. Neriman sai furiosa, mas só ameaçar revelar o segredo de Seher faria ela parar de ser tão dramática. Seren observa que não tem nada na internet sobre o sequestro de Nedin e imagina que alguém mandou a imprensa abafar o caso, mas queria muito estar aparecendo nas manchetes. Nurten apenas observa a menina e relembra quando Semre lhe mostrou que Nedin estava machucado e acusou Seren de fazer aquilo. Seren quer saber por que Nurten anda olhando estranho para ela desde ontem depois do sumiço de Semre e Nedin. Nurten finge que não é nada, mas Seren sente que a governanta está pensando alguma coisa ruim dela. Neriman chega e faz Nurten sair, porque precisa revelar algo muito importante para Seren. Seni se encontra com Sain num lugar remoto na beira do mar, levemente disfarçada, e pergunta como andam as coisas. Sain conta que ainda está fingindo vigiar a amiga de Semre e continua enviando informações falsas, mas já sabe que Semre entrou num barco com Nedin e partiu para algum lugar. Senis percebe que ele está tremendo, e Sain relata estar morrendo de medo de Aga descobrir que está escondendo a verdade dele. Senis acha ridículo, pois não é a primeira vez que ele trabalha exclusivamente para ela e trai o marido. Sen observa de longe a mãe conversando com o homem. Senis não admite que nenhum segurança viu Semre escapar com Nedin, e teve um motivo bem forte para chamar Sain antes da confusão de ontem estourar, então exige que ele confesse o paradeiro de Semre. Enquanto isso, Semre está com Nedin num lugar bem distante no meio da natureza, e brinca com a água de um riacho. Nedin se diverte sendo molhado pela amiga. Semre sente uma liberdade indescritível longe das famílias deles. Os dois curtem os últimos momentos naquele bosque tão agradável, pois em breve terão que voltar para a realidade. Sen amaldiçoa a mãe de longe. Seni se revolta por Sain jurar que não sabe de nada mesmo, e exige que ele encontre Semre e Nedin antes de Aga e da polícia, senão vai acabar com ele. Senis vai embora no carro. Sen vai até o segurança enquanto ele liga para ver se já descobriram algo sobre uma moça ruiva e um cadeirante, e agride o traidor de surpresa por trabalhar para a mãe dele pelas costas de Aga. Sen exige que ele diga o que Senis está planejando. Seher desconversa que Neriman está nervosa e falando qualquer coisa para tentar afetá-la. Sivan finge que acredita, mas a mãe também está nervosa demais. Seher pergunta se ele acha pouco estar assim por causa do que Semre fez. Seren sai da mansão para falar com Seher. Neriman diz a si mesma que a nora a obrigou a revelar a verdade para a neta. Seren chega e manda Sivan sair para elas terem uma conversa em particular. Sivan não entende porque não pode participar de uma discussão familiar, mas Seher também pede que ele saia porque isso é entre elas. Seren faz suspense para revelar o que Neriman foi lhe contar. Sain jura que não sabe de nada, mas Sen não acredita e vai levar o traidor para desmascará-lo diante do pai. Sen verifica onde Aga está e parte atrás dele. Seren manda a mãe parar com a falácia de que tem que se preocupar com as duas filhas igualmente. Seher sabe que não adianta detalhar toda a verdade para Seren, mas imagina que ela vai entender quando for mãe também. Seren manda Neriman pegar o Alcorão, e quer que Seher jure diante do livro sagrado que a partir de hoje não vai considerar que tem 3 filhos, apenas 2, que são ela e Siva. Dama sai de casa tentando conter uma fofoca sobre o casamento ao telefone. 2 colegas cochicham sobre as irmãs de Siva, que parte para cima deles e os desafia a repetirem sua cara. Dama dá um basta nos funcionários e avisa que quer sair. Sivan se dispõe a levá-la, apesar de merecer ficar de folga. Seher se recusa a rejeitar Semre como filha, primeiro porque seria mentira, segundo porque seria pecado e Alá a castigaria com toda sua fúria. Seren não dá opções para a mãe, então se ela não renegar Semre como filha, estará renegando a ela.
Seer não pode fazer isso porque o Criador não aceitará, mas Seren também acha que ele não aceita que uma mãe tenha um filho preferido, e no caso dela é Semri. Seer consola Seren em seus braços e sabe que ela está corrompida pelo ódio, então explica que todos eles sempre estarão unidos como família e isso nunca mudará, independente dos laços de sangue. Seren não aceita ser irmã de Semri de jeito nenhum. Seer tenta impedir a filha de falar algo tão horrível, mas Seren procede e diz que também considera a mãe como morta a partir de agora e sai da casa furiosa. Seer fica destruída por ouvir algo tão cruel. Seren sai repetindo diversas vezes que Seer e Semri morreram. Neriman apenas observa Nora sofrendo com o castigo que Seren aplicou nela por esconder a verdade. Aga visita o cemitério onde os parentes estão enterrados e deposita flores no túmulo do irmão. Semri passa numa banca de jornais com Nedin e procura algum que informe o que ela fez, mas não encontra. O vendedor reclama que ela está olhando sem comprar, então Semri se retira com Nedin. Seer grita com Neriman que a culpa é dela por ter incentivado Seren da maneira errada desde pequena e fazê-la chegar ao ponto de odiar Semri hoje em dia. Neriman não dá a mínima, pois pode fazer o que bem quiser com Seren porque ela é sua neta de verdade, enquanto Semri é uma bastarda e não quer ter nada a ver com ela nunca mais. Semri comenta com Nedin que não tem nada na mídia sobre o desaparecimento deles, então deduz que a estratégia é procurá-los em sigilo para não serem avisados dos passos das autoridades e serem pegos de surpresa. Mas isso é uma vantagem por enquanto porque ninguém naquele lugar vai reconhecê-los se não virem os rostos deles nos noticiários. Semri menciona que já chegou a hora de ligar para Aga, mesmo que ele não confie nela, mas quer dar um alento ao tio de Nedin e tentar frear as buscas para que o rapaz tenha tempo de se recuperar dos efeitos dos venenos que Senis lhe dava. Nedin demonstra como não gosta dessa ideia com as expressões, mas Semri não tem outra alternativa e precisa confiar que Aga terá um resquício de compaixão se vir que o sobrinho pode se recuperar dessa forma, além de que estão sem dinheiro e não irão muito longe se passarem fome. Nedin se esforça para dizer que não quer falar com Aga. Semri entende isso, porque o coitado já perdeu a confiança no tio por deixar tudo de ruim lhe acontecer, mas mesmo assim terão que ligar em algum momento. Os dois celebram que pelo menos já fugiram das garras da família Karasai e seguem o caminho. Aga planta as flores na terra do túmulo. Sen chega ao cemitério com Sain, que tenta se justificar que trabalha tanto para Aga como para Senis, por isso tem que obedecer às ordens de ambos. Sen só considera que isso é servir a dois senhores, e não se pode servir a um sem trair o outro. Os seguranças ficam intrigados ao verem Sain no carro de Sen. Sen deixa o traidor trancado no carro e manda os homens ficarem de olho para ele não fugir. Aga não tem moral para visitar o irmão porque não pode dizer que está cuidando bem do filho dele, e cada vez que vem está ainda pior nesse quesito, então não está sendo digno de ser chamado de irmão de um homem tão honrado como o finado. Aga chora por só amar Nedin como filho, mas não ter conseguido cuidar dele como prometeu, e sente que deve ser castigado por isso. Sen se aproxima para ouvir o lamento do pai. Aga pede para morrer e ir para o inferno por não honrar seu papel de irmão, em troca de que ele volte e assuma o lugar de líder que sempre foi dele até ser assassinado tão covardemente. Aga começa a surtar por não prestar para fazer Nedin melhorar e ainda ter perdido o sobrinho. Sen segura o pai e tenta acalmá-lo, mas Aga não para de gritar que é um fracassado. Seer reclama que pediu inúmeras vezes para Neriman não dar preferência a Seren desde pequena e deixá-la mal acostumada, mas Neriman reclama de volta que também pediu ao filho para não se casar com uma mulher que já estava grávida de outro, porém não adiantou e ele preferiu decepcionar o pai ao se juntar com uma sem-vergonha como Seer. Seer não admite ser ofendida, até porque isso não é verdade, mas Neriman considera que Seer só pode se mostrar como uma mulher de respeito hoje em dia porque seu filho proporcionou isso, e ele morreu sendo feito de bobo. Neriman lembra que avisou ao filho quando Semri nasceu que essa bastarda seria a desgraça da família, e assim se concretizou. Seer sabe que a sogra sempre se encarregou de impor as diferenças entre seus filhos enquanto ela saía para trabalhar, mas Neriman acha que ainda fez pouco e gostaria de voltar no tempo para avisar ao filho o que Semri se tornou. Seer deixa claro que Semri sempre será da família e promete acabar com Neriman se ela concordar com Seren em desprezá-la. Neriman jura a si mesma que a própria Semri vai fazer Seer se arrepender por defendê-la. Sen revela que sentia muita raiva do tio,
pois ele sempre estava em casa cuidando de Nedim e mandava Aga sair para trabalhar, então ficava vigiando a porta até a hora que o pai voltasse. Sem lembra que a mãe insistia todo dia para ele se juntar com Nedim e todos brincarem juntos, mas nunca aceitava porque queria o próprio pai para brincar com ele sozinho também. Aga fica desolado por descobrir como o filho se sentia desprezado. Sem complementa que sua inveja aumentou ainda mais depois que o tio morreu, pois Nedim ganhou outro pai e ele ainda teve que dividir o pai que mal tinha, então nem sentia dó pelo primo ter ficado órfão. Aga abraça forte o filho como forma de lamentar por seus erros, e finalmente entende porque Sem nunca quis visitar o túmulo do tio. Aga conta que sempre vem só para enterrar seu fracasso naquela terra morta e hoje foi o caso, mas Sem diz que o pai não tem culpa do que aconteceu e veio para falar algo em relação à mãe. Aga não dá ouvidos e começa a relatar que sempre sonhou em ter uma grande família, mas não necessariamente precisava ser rico, e era muito feliz com o irmão na miséria que eles viviam com os pais em Antáquia. Aga lamenta que a riqueza não tenha proporcionado a experiência de ter uma família feliz outra vez, já que naquela mansão todos estão sempre em conflito e esquecem que devem ser unidos, mas tem a sensação de que isso vai mudar em breve, quando Nedim voltar, pois seu único sonho continua sendo ter a família que tanto desejava. Aga finaliza e deixa o filho dizer o que ia falar de Seniz. Sem perde toda a coragem que tinha juntado depois desse momento com o pai e mente que só veio buscá-lo, pois Seniz está muito preocupada com o sumiço dele. Aga decide ir embora, mas estranha ao ver que Sem está no cemitério e preso no carro de Sem. Sem nem inventa nada e manda o pai ir embora, prometendo deixar Sem continuar trabalhando depois. Aga sai com seus homens, então Sem libera Sem e deixa claro que ele se safou dessa vez, mas vai ter que trair Seniz também e lhe informar o que ela fizer. Sem abandona o empregado para andar a pé no cemitério. Dama percebe que Sivan está dirigindo muito nervoso. Sivan para o carro de uma vez e diz que não está bem, então desce e vai se tranquilizar olhando para o mar. Dama acha isso uma grande palhaçada e não pretende voltar a pé para casa, então desce também e vai fazer companhia para Sivan, convidando-o para tomar um chá. Semri continua sua peregrinação empurrando Nedim e decide trocar aquelas roupas desconfortáveis deles, então para na vendinha de uma senhora para comprar outras. Seher observa uma foto de sua família reunida e chora bastante por aquilo ter acabado depois que chegaram na cruel Istambul. Seren também chora na mansão e Neriman paparica a neta. Seren lamenta que seja verdade o que Neriman lhe dizia desde pequena, sobre Seher sempre ter preferido Semri por ser a primogênita e nunca ter dado valor ao que ela fazia para tentar receber o mesmo amor da mãe. Semri chega a uma praia com Nedim no finzinho da tarde, já bem mais confortáveis. O pôr do sol ilumina a jornada dos mocinhos para um destino incerto nessa aventura. Já mais tarde, os dois se juntam a uma rodinha de desconhecidos numa fogueira. Um moço toca violão, então Nedim sinaliza para ele, querendo que Semri cante. Semri canta e encanta todos em algum ponto desconhecido da Turquia. Em outro ponto, Sem bebe álcool na beira do mar para tentar abafar o peso de ser tão covarde. Nedim fica em êxtase por poder ouvir Semri cantar outra vez. Seher observa o tempo passar com melancolia. Todos aplaudem Semri quando ela termina a canção. Um homem convida Semri para passar a noite com Nedim junto a toda aquela turma naquelas barracas. Semri luta para tentar montar a barraca que deram para eles. Nedim cai na risada com ela toda atrapalhada sem fazer ideia de como se monta. Seniz não consegue ligar para Sem. A polícia chega na mansão após um chamado de Seniz querendo ajuda. Dama continua passando tempo com Siva na orla e comenta que a família dele ganhou dos Caraçai no quesito bizarrice. Sivan comenta que a Dondoquinha nunca se importa com nada mesmo. Dama deixa claro que está fazendo companhia para ele porque são espécie de cunhados, mas sabe que seria massacrada pela mídia se fosse flagrada comendo comida de rua com ele, então Sivan deveria se sentir honrado pela presença dela. Sivan explica que está falando de Nedim, pois ela continua sem se importar com ele do mesmo jeito, apesar do que aconteceu. Dama retruca que ele está fugindo de casa para não ter que lidar com o problema também, então não é como se ele fosse algum exemplo de empatia. Sivan explica que sempre fica sobrando nas questões familiares, pois as parentes sempre o fazem não se meter nos problemas entre elas, então é como se não tivesse valor para a família. Dama acha graça porque esse também é exatamente o mesmo sentimento que ela tem com a família Caraçai.
Os dois zombam de suas sinas e brindam por serem os excluídos. Surge um clima entre Sivan e Dama, mas eles fingem que não sentiram. Sivan se sente culpado por estar se divertindo enquanto a irmã está desaparecida. Dama acha que ele devia contar essa história com bom humor, pois nem todo mundo tem a vida de uma novela turca em que uma irmã sequestra o marido da outra. Sivan só não gosta do fato de que Aga vai acabar com Semri, e disso Dama não pode discordar. Sen e Aga voltam para casa e estranham a presença da polícia. Aga pensa que já encontraram Nedim e corre muito feliz para rever o sobrinho. Seniz abaixa a bola do marido porque não resolveram nada ainda, inclusive já tem outro problema. Seren conta que Semri roubou joias e outras coisas valiosas da mansão antes de fugir com Nedim. Seher garante que isso é mentira, e Seren se frustra com a defensora. Seniz finge que não se importa com nada daquilo na verdade, apenas com a recuperação de Nedim. Aga estranha que só agora a esposa tenha percebido isso. Seniz justifica que nem pensou nisso com toda a confusão e foi Nurten que percebeu. Seher jura para o policial que Semri não fez isso, mesmo tendo errado na parte de sequestrar Nedim. Ninguém se importa com Seher, e Aga manda Nurten levá-la para fora. O policial imagina que Semri venderá as coisas e conseguirão encontrá-la quando localizarem a venda. Aga chama os oficiais para o escritório. Sen só olha indignado com a nova mentira que Seniz inventou. Seher pede que Nurten conte tudo o que Semri lhe falou antes de escapar, na tentativa de entender o motivo da filha para cometer essa loucura. Nurten decide mentir que não sabe de nada que possa ajudar. Sen comenta de como Seher luta para defender a filha contra todo mundo. Seniz também se considera uma defensora do filho, mesmo usando outras armas, mas concorda com Seher em que toda mãe sabe da capacidade dos filhos de fazer ou não certas coisas. Seniz diz que o filho é tão complexado que não aguenta a culpa do que faz, mas tampouco tem coragem de assumir os erros e deixa que terceiros se lasquem no lugar dele porque sabe que a mamãezinha sempre estará lá para livrá-lo dos castigos. Sen pergunta o que a mãe fará com Nedim quando ele voltar, já que Semri será castigada pela lei, e deduz que ela vai agir pior do que antes com o deficiente. Seniz devolve com outra pergunta, sobre o que Sen fará se Semri tiver levado Nedim para ele melhorar e voltarem com poder para acabarem com ambos, refrescando a memória do filho com o fato de que o deficiente vai revelar tudo o que fizeram com ele desde o acidente na infância. Neriman acaricia Seren, mas ela não dá bola e só fica quietinha em seu canto, então a vovó se retira. Seniz pede que o filho nunca se esqueça o perigo que representa Nedim se recuperar, senão ele vai perder tudo. Neriman escuta escondida sem respondendo que a mãe só está pensando na riqueza, e tudo o que fizeram juntos realmente acabaria com tudo. Seniz diz que não fez pensando no dinheiro. Neriman se retira. Seniz diz que fez tudo filho e sempre fará até morrer. Semri admira as estrelas com Nedim e conta que adorava fazer isso com o pai na infância, e se lembra que ele morreu durante uma tempestade na noite, dia esse que não conseguiu ver mais nenhuma estrela e sua vida ficou mais escura. Então a mãe lhe aconselhou a sempre procurar a luz na escuridão. Seher chora no quarto, enquanto Semri está dizendo que ela está na escuridão nesse momento porque não sabe ver a luz. Aga observa o tempo, enquanto Semri está dizendo que há pessoas que se apegam à escuridão e não conseguem ver a luz de jeito nenhum, enquanto Seniz abraça o marido. Seren admira Sen no jardim, enquanto Semri diz que alguns têm medo do que a luz revela, por isso ficam na escuridão. Sen também admira o tempo, enquanto Semri fala de quem se esconde da luz e não se deixa ser iluminado. Nedim percebe que essa última parte trata de Sen, mesmo sem Semri ter dito que era ele mesmo. Semri sente mais raiva dele entre todos, pois era o único que poderia ajudar a acabar com o sofrimento naquela mansão, mas preferiu se acovardar como o menininho maturo que é. Semri promete que nunca mais vai confiar em Sen pra nada e deseja que ele se afunde na própria escuridão para sempre, e assim, Semri e Nedim dormem juntos na areia da praia. No dia seguinte, Semri acorda primeiro que Nedim, e sente a brisa da manhã que acabou de começar. Semri vê um homem vendendo pães na praia e vai comprar 2. Um cara avisa que o companheiro de Semri está passando mal, então Semri corre para ver o que está acontecendo. Nedim respira com dificuldade e mal consegue reagir. Semri diz que é uma crise pela doença dele e precisa dar o remédio,
mas percebe que esqueceu de pegar. Uma mulher avisa que chamou a ambulância, mas Semri diz que não é necessário e só precisa pegar o ônibus com Nedim para ir até uma farmácia para comprar o remédio. Todos ajudam a botar Nedim na cadeira de rodas e insistem para ela esperar, mas Semri diz que vai ficar tudo bem. A ambulância vai chegando na praia, enquanto Semri vai saindo morrendo de medo de alguém descobri-los. Semri se desculpa por ser tão burra e esquecido da saúde de Nedim para ficar curtindo na praia com ele. Nedim se esforça para dizer que está bem, mas ela sabe que é mentira e se frustra por nem ter tido como planejar melhor essa fuga para garantir o bem-estar do amigo. Semri chora no colo de Nedim, arrependido por obrigá-lo a passar por dificuldades. Nedim faz carinho nela e diz que o importante é que Semri o salvou da maldade. Semri diz que ele também a salvou da inércia e hoje é uma mulher corajosa que protagoniza sua própria história. Semri não sabe quantas necessidades eles vão passar a partir de hoje, mas confia que juntos eles vão se salvar e terminarão essa jornada vitoriosos. Sain fala ao telefone com um conhecido que está procurando os fugitivos. O homem caminha pela orla da cidade, onde Semri e Nedim estão. Enquanto isso, Semri se preocupa que Nedim passe mal sem a medicação de novo, já que estão sem dinheiro até mesmo para comer. Nedim aponta para trás da cadeira, então Semri pega as abotoaduras de esmeralda que tinha tirado da camisa dele. Nedim deixa que ela venda as joias, mas Semri se recusa a se desfazer de uma das poucas lembranças que ele tem do pai e prefere arranjar outro jeito de conseguir grana. Neriman conta para Seren desesperada que elas erraram em desprezar Nedim, pois ouvir Seniz e Sen conversando ontem sobre ele ser o herdeiro direto de toda a fortuna da família Karasai. Seren se decepciona por não poder se aproveitar de Sen no futuro. Neriman imagina que esse é o motivo para Seniz torturar Nedim, já que se ele se recuperar vai se apossar de seus direitos e a deixará na miséria, e Seren pode se aproveitar disso agora que sabem que Nedim é o grande herdeiro. Seren sabe que Seniz deve ter pensado nisso, mas precisa tirar proveito de supostamente ser a mãe do filho de Nedim enquanto ele está desaparecido. Neriman conta que já fez o angu enquanto a neta ainda está indo com o fubá. Os Karasai assistem na TV a reportagem noticiando o sequestro de Nedim pela cunhada. Dama também vê que já é tendência no Twitter. Seniz acha isso péssimo para ela, mas Aga acha bom porque pelo menos toda a Turquia ficará sabendo e ajudará a encontrar. Seren discute com a avó por ter vazado para a imprensa que Nedim foi sequestrado, pois não precisava mais dele para ser rica agora que tem seu suposto filho, mas Neriman insiste que o deficiente precisa voltar, pois Seniz vai facilmente ficar com esse filho que na verdade é de Sen, e a neta precisa se preocupar mais consigo mesmo do que se preocupar se Sen vai ficar sem nada. Seren acha que a avó está exagerando, mas Neriman tenta fazer a neta perceber o tamanho da fortuna Karasai e exige que desista de ficar com Sen no futuro, sem deixar Seniz saber que elas conhecem a verdade. Seniz invade o quarto com a matéria aberta e lê que a fonte foi uma pessoa próxima da família, deduzindo que essa pessoa é uma certa velhota interesseira que está naquele cômodo. Semri percorre a cidade com Nedim procurando o que fazer, então vê um anúncio no muro de que estão contratando uma empregada. Semri pede para Nedim se preparar para mentir e entra no local. Dona Tice recebe os dois oferecendo um quarto na pousada, mas Semri conta que veio pela vaga de empregada. A Tice se encanta pelo sorriso de Nedim e pensa que eles são irmãos. Semri não desmente e inventa que ele se acidentou de carro. A Tice pergunta de onde eles são, já que todos naquela cidadezinha se conhecem e nunca os tinha visto antes. Semri mente que eles são de Antália. A Tice conta que seu marido era de lá e já até morou um tempo, mas voltou depois que ele faleceu, e pergunta por que eles saíram de uma cidade grande para virem a um povoado. Semri inventa que os pais deles morreram e não tinham mais como se virar, então vieram viajando para tentar a vida enquanto pediam ajuda por onde passavam, até chegarem naquele lugar. Semri argumenta para ficar com a vaga, enquanto Nedim sorri bastante para a dona se compadecer deles. Pouco depois, os dois vão para um quartinho dos fundos que a dona da pousada ofereceu. Semri acha graça da quantidade de mentiras que inventou, mas foi necessário. Seniz tenta explicar a Neriman o erro que ela cometeu chamando a atenção da imprensa para o sequestro. Neriman considera que sua família ainda é a que sai perdendo nesse caso, então não faz sentido que ela tenha contado para algum jornalista. Seniz quer ouvir a mentira de Seren agora, já que a de Neriman não lhe convenceu. Seren manda a vilã se preocupar mais com o que Dama vai falar,
mostrando pela janela que ela está dando entrevista para um monte de gente lá fora. Neriman garante para a neta que a raiva de Seniz não é pela fofoca ter vazado, mas sim pelo medo de Nedim voltar recuperado e acabar com ela. Aga fala algo ao telefone com alguém. Dama enrola a imprensa, que pergunta se é verdade que a cunhada dela sequestrou Nedim. Aga e Sem percebem só agora os jornalistas na entrada da mansão. Aga ordena que o filho tire a irmã de lá. Dama posa para as câmeras ao invés de responder às perguntas. Sem chama a atenção da irmã para parar de falar besteiras, e avisa aos repórteres para esperarem Aga aparecer para dar entrevista com o advogado. Seher fala muito angustiada com uma conhecida de Antáquia para não chamar a polícia se vir sempre por lá, apenas ligue para avisar uma mãe desesperada. Sivan conta para a mãe que está cheio de repórteres no portão, deixando a mãe tensa. Seren e Neriman saem da mansão obstinadas a soltar a bomba de uma vez para os jornalistas, mas Aga não permite e avisa que só ele pode declarar para a imprensa, com a recomendação de um advogado. Enquanto isso, Seher sai correndo de casa e vai em direção aos jornalistas, deixando todos nervosos pelo que vai falar. Seher toma o microfone de um deles para mandar um recado para Semri, pedindo que a filha volte para casa. Mais tarde, Semri trabalha ajudando a servir os hóspedes da pousada na hora do jantar. Nedim fica observando pela janela seu grande amor lutando por ele. Um rapaz fica observando Semri trabalhar, depois vai até a mãe e reclama por ela ter contratado uma garçonete sem necessidade. A Tice diz que só contratou a empregada que precisava e ela apenas está ajudando com o resto do serviço. Nevzat conta o dinheiro do caixa e reclama da pouca quantia, mesmo com a pousada lotada. A Tice conta que gastou uma parte em concertos, agora que a alta temporada está acabando. Semri fica escutando Nevzat reclamar que não adianta ficar consertando nada e deveriam era vender logo o local, pois pelo menos o terreno tem valor, já a pousada e o restaurante são uma porcaria. A Tice diz que o filho até pode vender, mas só depois que ela morrer. Semri chama a Tice quando percebe que o rapaz vai brigar com a mãe, então ele se retira. Semri verifica se a patroa está bem. Nevzat percebe que a moça se esforça demais e não quer que ela pense que está tirando proveito, mas Semri continua firme na vontade de ajudar a Tice em troca da ajuda a ela e Nedim. Semri fica estática ao ver na televisão Seher implorando para ela voltar para casa. A Tice percebe que a moça está se sentindo mal. Semri demora para reagir e inventa que só esqueceu do horário de dar o remédio do irmão. Semri volta para o quartinho e encontra Nedim assistindo a mesma coisa. Seher implora para Semri fazer o certo e voltar para a família, além de devolver Nedim para dele e se entregar para a polícia. Semri se emociona com o sofrimento da mãe implorando para ela voltar. Neriman fala com a mesma conhecida que Seher falou mais cedo, porém falando mal de Semri. Seher confia que Semri vai desistir dessa loucura quando vê-la na televisão. Nedim acaricia Semri, enquanto ela chora horrores no colo dele por ter visto a mãe tão desesperada. Seher chora solitária na varanda. Semri considera que já tinha se despedido da mãe desde o primeiro dia que ela trancou-na em casa, mas gostaria de ter falado muitas coisas para ela antes de partir e avisar agora que está tudo bem. Nedim pega o telefone do quarto, incentivando Semri a fazer a ligação que tanto quer. Sain conta para Sem que a ideia de Seniz é manter a polícia ocupada com a ideia do roubo de Semri, assim vão economizar tempo. Sem acha uma palhaçada. Seniz liga para Sain e pergunta se ele está na delegacia com Aga ou pode conversar. Sain mente que está sozinho, então Seniz conta que a declaração de Seher para a televisão acabou com sua ideia, por isso pensou num novo plano. Semri pensa se liga mesmo, e acaba decidindo que sim, mas desiste antes mesmo de terminar de discar o número porque sabe que podem rastrear a chamada, e a fuga não pode mais acabar agora. Seniz termina de explicar o plano e exige que Sain cumpra a missão perfeitamente. Sain pergunta o que deve fazer, agora que Sem já sabe o próximo passo da mãe. Sem manda ele fazer exatamente o que Seniz falou. No dia seguinte, Semri ajuda a arrumar as mesas no restaurante, mas muito nervosa pelo medo de ser descoberta e olhando para todos os lados a cada barulho que ouve. Nedim aparece carregando os porta-guardanapos para ajudar a amiga. Semri entende que ele só quer ajudar,
mas fica com medo de que alguém o identifique rapidamente por causa da cadeira de rodas, por isso é mais seguro que ele fique no quartinho o tempo todo por enquanto. Um rapazinho aparece perguntando por Semil. Semri fica confusa de início, sem lembrar que esse foi o nome que inventou para Dona Tice. O menino só queria entregar os jornais do dia para ela. Semri deixa os jornais caírem e estranha por estar com medo até de uma criança. Nedim percebe no chão que um dos jornais tem sua foto na capa, e aponta para Semri ver também. Semri vê Aga de todo tamanho na manchete, denunciando o crime que ela cometeu, e fica assustada. Nevzat estranha que os jornais ainda não chegaram e reclama com a mãe que não tem mais dinheiro para apostar nos cavalos. Atice já deu dinheiro ontem para ele pagar a internet, mas Nevzat reclama que tem mais gastos e recebe pouco dinheiro. Semri passa na frente do escritório com Nedim e pede um momentinho de descanso para Atice. Nevzat reclama que a mãe tenha dado um quarto para a empregada, mas Nevzat explica que se compadeceu da moça com um irmão deficiente para cuidar e ela trabalha até mais do que precisa como forma de pagar, além do desconto no salário que elas combinaram. Nevzat acha que a mãe se compadece mais por uma fulana que pelo próprio filho, e ali não está sobrando dinheiro para fazer caridade. Semri esconde todos os jornais debaixo do colchão e reclama que nem a pousada é segura mais, já que muita gente pode ver as caras deles nas notícias. O investigador conta para Sain que está na praia de um povoado e descobriu que Semri e Nedim estavam com um grupinho que acampou por lá, mas eles foram embora ontem quando o rapaz passou mal e nem esperaram a ambulância socorrer. Sem escuta Sain falando o nome do lugar e pega o celular para mandar preparar o avião, depois pega o carro e parte para viajar. Neriman reclama por Semri estar nas capas dos jornais, e aponta como Seher estava enganada em pensar que a bastarda se compadeceria dela e voltaria sozinha. Seher não admite que ela ofenda Semri, mas Neriman diz que isso não anula o fato que ela é bastarda mesmo. Neriman sai de casa, amaldiçoando Seher. Nurten sai da mansão, correndo para falar com Seher. Neriman quer saber da fofoca, mas Seren atrapalha chamando a avó lá de cima para subir na mansão. Nurten chama Seher para ir até a mansão ver uma coisa. Seher pensa que é a notícia que tanto esperava. Enquanto isso, Sivan é mantido refém pelos homens de Aga na mansão. Aga acusa Sivan de ser cúmplice de Semri, mostrando para Seher um pedido de resgate de 10 milhões que supostamente a irmã dele mandou. Semri conta seus trocados e vai ser obrigada a ficar na pousada mesmo por enquanto. Dona Atice aparece pedindo para Semil sair para fazer algumas compras. Semri diz a Nedim que vai trancá-lo enquanto ela sai, e avisa que vai aproveitar para passar no porto para encontrar alguma alternativa de fuga para outro local mais remoto. Nedim concorda e fica solitário. Atice entrega a lista e o dinheiro para a funcionária. Semri vê os óculos escuros da senhora e pede para usá-los na rua, inventando que tem sensibilidade ao sol. Atice sugere que a moça aproveita para passar no registro civil para solicitar novas identidades para ela e o irmão, já que perderam as deles. Nevzat fica observando a moça de um jeito estranho e reclama com a mãe por contratar pessoas desconhecidas. Atice conta que roubaram as malas dos irmãos e eles chegaram sem nada. Nevzat manda a mãe ficar esperta porque pode não ser gente de confiança, mas agora é tarde demais. Sivan jura que não sabe de nada. Seher também garante a Aga que Semri nunca pediria dinheiro algum, mas Aga está farto desse papo de que ela nunca acredita em nada ruim que venha da filha, mesmo tendo os fatos debaixo do nariz. Seher não consegue negar que Semri realmente é uma sequestradora. Aga lamenta ter acreditado na bondade de Semri e ter aguentado todos os desaforos que ela cometeu por pensar que ela não era interesseira e cuidava de Nedim por amor à profissão. Seher não pode negar os erros de Semri, mas sabe muito bem como é cada filho que criou e ela jamais faria essa loucura por dinheiro. Nurten leva os policiais para recolherem a carta que chegou. Seren quer dizer algo sobre aquela mulher para a polícia. Sivan quase parte para cima da irmã por não chamar Seher de mãe. Seren acusa Seher de ajudar Semri a levar Nedim embora, chocando todos pela audácia. Semri compra algumas coisas na feira e segue seu caminho com medo de ser flagrada. Seher e Sivan são levados pela polícia para a viatura. Sivan amaldiçoa Seren por fazer isso com a própria mãe. Dama morre de medo de que façam algo ruim com Sivan, agora que se tornaram amigos. Seren observa os carros indo embora sem pena. Neriman lamenta por Sivan ter servido de bode expiatório.
Cenis finge indignação diante do marido com mais uma que os empregados aprontaram, e finge defender Seher da acusação de serem, apesar de Sivan ser cúmplice da irmã, pois não é justo que uma mãe prejudique uma filha para ajudar a outra. Neriman tenta tranquilizar Seren por acusar a mãe, pois a polícia vai liberar Seher se ela for inocente. Seren tenta se convencer de que fez o certo apontando o dedo para a mãe, e do nada cai no chão desmaiada. Semri chega ao pier e pergunta a um dos homens de barco para onde ele vai navegar. Enquanto isso, Sem passa pela mesma rua que Semri passou há pouco tempo na feirinha, procurando por ela. O investigador segue o rapaz fazendo a mesma coisa. Atice reclama do filho vendo TV em volume alto, mas Nevzat não liga se está incomodando e quer assistir a corrida de cavalos daqui a pouco. Nevzat muda de canal e cai bem em um jornal que está mostrando as caras da tal Semil com o suposto irmão, acusando a moça de ter sequestrado o próprio cunhado. Dama vai até o escritório do pai para defender Sivan, argumentando que ele teve muitas oportunidades de trair a confiança de Aga e nunca o fez, e ela é prova disso. Aga admira a bondade da filha, mas explica que nesse momento não pode confiar nem na própria sombra, por isso vai deixar que todos sejam investigados. Aga atende uma ligação e ouve que uma das peças roubadas da mansão foi rastreada como vendida na Antália. Aga liga pedindo para prepararem seu avião, e só então descobre que Sem já pegou a aeronave primeiro. Sain fala ao telefone no jardim avisando que Sem já deve ter chegado no povoado. Outro segurança fica desconfiado vendo o colega conversando escondido. Aga se irrita ao saber que Sem foi para uma praia para curtir. O segurança dedo duro quer contar algo para Aga. Seni se aproxima de Sain para saber o que ele está conversando escondido. Aga sai da mansão e flagra os dois juntos. Aga relembra quando Sem levou Sain ao cemitério e não explicou por que estavam juntos, então pediu ao segurança dedo duro que ficasse de olho no que Sain escondia. Aga parece ter descoberto o que Seniz está fazendo pelas costas dele. Nevzat invade o quartinho para fazer medo em Nedim, após descobrir a verdade sobre ele. Semri caminha por onde passou ontem, casualmente pensando na covardia de Sem. Sem também caminha pelo mesmo local, indo de encontro a ela sem saber. Sem descobre o paradeiro da sequestradora, e Semri fica desolada por ter sido encontrada. Sem tenta se aproximar de Semri e pede para ela não fugir, mas ela faz exatamente o contrário e começa a correr como uma louca. Sem persegue Semri por muitas ruas enquanto ela tenta despistá-lo. Sain avisa Seniz que Aga está olhando para eles por trás dela. Seniz finge naturalidade e manda ele fingir também. Seniz se aproxima de Aga e mente que Sain estava lhe contando que ele não estava tomando os remédios, então pega um e coloca na boca do marido. Aga finge que acredita e não engole o comprimido, então entra no carro e parte de casa. Semri perde um dos chinelos enquanto corre. Sem pega o chinelo e continua perseguindo. Semri não aguenta mais fugir e para numa rua, então Sem finalmente captura a fugitiva. Nevzat compara a cara de Nedim com a foto das notícias para ter certeza que é ele mesmo, e considera que tirou a sorte grande ao encontrá-lo porque vai tirar muito dinheiro com o resgate dele. Nedim dá uma cabeçada no rapaz e tenta fugir, mas sua cadeira é muito lenta e Nevzat o captura de novo depois que se levanta. Nevzat joga Nedim no chão e dá um chute nele para descontar a pancada, percebendo que o deficiente não queria ser descoberto também, mas já é tarde demais. Sem exige que Semri o escute, mas ela já sabe o quanto ele é covarde e não vai falar nada que lhe sirva, na verdade pode até prejudicá-la, assim como fez da última vez. Sem pede para ela confiar nele dessa vez, mas Semri jamais vai cair nessa armadilha de novo porque já confiou outras vezes e foi em vão. Sem ressalta que ela não está em posição de escolher e exige que mostre onde Nedim está, porque veio com a intenção de ajudá-los. Semri sabe muito bem que ele só está com medo de Nedim se recuperar e delatar tudo, e certamente Seniz deve tê-lo mandado para se assegurar de que isso não vai acontecer. Sem manda a tonta perceber que vão encontrar os dois de qualquer forma, então é melhor ela confiar nele. Semri não vai dar esse gostinho para Sem e começa a gritar que está sendo assediada. Um monte de gente na rua se junta em cima de Sem para dar uma lição nele, enquanto Semri aproveita e corre. Sem não consegue se livrar da população enfurecida, enquanto o investigador vai sorrateiramente atrás de Semri. Nevzat se irrita com a tremedeira de Nedim e não consegue fazê-lo ligar para Aga, então procura algum contato que ele possa ter escondido. Nedim tenta segurar a perna dele, mas Nevzat se solta e vasculha a cadeira de rodas, encontrando algumas besteiras e o par de abotoaduras de esmeralda que estavam guardados. Semri entra na rua da pousada muito alterada,
sem perceber que tem um homem desconhecido seguindo seus passos. Nevzat se frustra pelo riquinho só ter aquilo de valor com ele. Nedim tenta pegar de volta e puxa os cabelos do malvado. Nevzat deduz que sejam caros, já que ele tanto quer de volta. Nedim dá uma cuspida na cara dele. Nevzat devolve com outro chute e percebe que a outra fugitiva está voltando. Atice percebe que aconteceu alguma coisa com Semil no caminho e tenta acalmá-la. Semri não explica o que foi e se dirige ao quartinho. Semri encontra Nedim sozinho e fica aliviada, sem fazer ideia do que aconteceu com ele nesse meio tempo. Nevzat fica observando de fora. Semri conta que Sem já descobriu que eles estão naquele povoado. Nevzat se agrada em ver que o deficiente preferiu não delatar o que ele fez. Semri pensa no que fazer agora, já que o lugar é pequeno e facilmente podem encontrá-los de novo. Nedim diz que não está sentindo medo, mas Semri diz que Sem sente, então basicamente por isso não podem se deixar encontrar por ele. O investigador aborda Nevzat na pousada e diz que precisa da ajuda dele. Neriman tenta alimentar Seren, mas ela não quer e não consegue parar de pensar no momento que decidiu acusar Seer e Sivan decretou que estava contra ela por desprezar a mãe deles. Seren sente medo do que podem fazer com Seer. Seer é interrogada por supostamente ajudar Semra a vender as coisas roubadas, enquanto Sivan é interrogado por ajudar a irmã a fugir e se esconder. Sivan e Seer não respondem, até porque não tem culpa de nada mesmo. Seren se sente muito culpada por acusar a mãe e teme que nem ela nem o irmão saiam da cadeia se Semri não for encontrada, muito arrependida de ter denunciado uma mentira. Neriman não admite que Seren chama Seer de mãe, pois sempre ocupou esse lugar na vida da neta, enquanto a nora só atendia Semri com prioridade. Neriman fica revoltada com a ingratidão de Seren em não reconhecê-la como mãe de verdade, pois Seer apenas pariu a menina, mas ela criou. Seren se agarra na avó arrependida. Nevzat recebe dinheiro para provocar um incêndio e fazer parecer que Semri provocou, mas Nedim não pode se machucar. Semri garante que Sem não vai conseguir o que quer com ela. Enquanto isso, Sem percorre as redondezas procurando por Semri. Aga viaja de carro para a cidade onde o filho está. Nevzat se prepara para cumprir o acordo. O investigador liga para Sain avisando que já começou o plano. Sain acena para Senis confirmando que vai dar certo, e a vilã desfruta. Semri garante a Nedim que eles não vão se separar e terão que escapar outra vez durante a noite. Mais tarde, Nevzat inventa para a mãe que surgiram ratos na pousada e terão que dedetizar. Atice reclama por terem que dispensar todos os hóspedes, mas Nevzat garante que vai ficar tudo bem e ela pode sair que ele se encarrega de tudo sozinho. Semri percebe que todo mundo está indo embora e não sabe motivo, mas acha até bom porque não serão reconhecidos por ninguém. Nedim diz que Nevzat é ruim, mas Semri alega que já enfrentaram pessoas piores que ele. Semri sai para espiar, então Atice lembra que ela e o rapaz não têm para onde ir. Nevzat garante que vai ficar tudo bem e pergunta se a mãe viu uma notícia de uma moça que sequestrou o sobrinho de um empresário. Atice não entende a pergunta. Nevzat comenta de propósito que a mãe da moça foi presa, deixando Semri aflita. Atice não entende o que isso tem a ver com os ratos e vai embora. Semri vai até Nevzat perguntar como ele soube dessa notícia. Nevzat continua chamando a farsante de Semil e finge que não é ela a criminosa ingrata que fez a própria mãe ser presa, acusada de ser cúmplice da filha. Semri percebe que ele pegou as abotoaduras de Nedim. Nevzat garante que não vai chamar a polícia e pode resolver o problema entre os dois. Semri exige que ele não se meta com ela e volta para o quartinho. Semri conta para Nedim que prenderam Seer por culpa dela, e sofre por isso. Nedim tenta acalmar a amiga. Semri sabe que fez a coisa certa e por causa disso tudo aponta contra ela, mas a mãe decidiu desconfiar da própria filha e agora está sofrendo as consequências por não apoiá-la, desde quando a trancou no quarto. Apesar disso, Semri não pode deixar que Seer continue detida. Seren recebe ligação de um número desconhecido e fica em alerta com a avó pela pessoa na linha não responder nada. Seren deduz que é a infeliz da irmã. Neriman se apressa em ligar para a polícia. Semri diz que está ligando para saber da mãe,
e Seren se revolta com a cara de pau dela em só se preocupar com ela agora. Semri relembra a irmã que ela sabe muito bem o motivo de ter sequestrado Nedim, e espera fugir com ele o bastante até se recuperar. Seren sai do quarto berrando que a irmã pode fugir o quanto quiser porque já acabou com a própria vida. Seniz e Dama ficam escutando os gritos do andar de baixo. Seren jura que vai acabar com a irmã também quando ela voltar. Semri manda ela avisar que vai se entregar à polícia para que Seer seja solta, mas Nedim continuará longe das garras de Seren. Nedim fica muito nervoso por ter que voltar embora, mas Semri jura que não vai deixar que ele continue sofrendo. Seniz não consegue ligar para Sain e pergunta por ele. Um segurança conta que ele saiu para resolver algo. Aga continua viajando e recebe a informação de que já encontraram onde Semri está com Nedim. Nevzat liga para a polícia para informar o paradeiro de Semri e Nedim. Nedim implora para Semri não se entregar porque ela prometeu cuidar dele, mas ela sofre muito porque precisa salvar a mãe também. Semri confia que se revelar toda a verdade do que Seniz, Sen e Seren fizeram com Nedim, ele vai ficar a salvo. Nedim sabe que não vai adiantar e Semri vai ficar presa, mas ela tem fé de que isso não vai acontecer e tenta acalmá-lo a todo custo. Semri promete que tudo vai dar certo para os dois no final dessa história e tenta sair. Nedim grita uma última vez para Semri não abandoná-lo, mas ela infelizmente sai e tranca o coitado no quartinho. Nevzat desliga a energia da pousada. Nedim tenta abrir a porta batendo a cadeira de rodas nela. Semri diz que vai chamar a polícia primeiro para vir buscá-lo e pede perdão muitas vezes. A cadeira de Nedim para de funcionar com a bateria descarregada. Semri confia que ele vai ficar bem e sai correndo. Sen vê uma viatura passando na rua onde ele está e decide persegui-la para ver se estão indo atrás de Semri. Nevzat acende um fósforo e incendeia o combustível que espalhou ao redor do quartinho. Nedim se angustia ao perceber que está preso no meio do fogo. Semri vai ao escritório, mas o telefone não funciona sem energia, e ela escuta tanto a polícia chegando como Nevzat gritando que algo está pegando fogo. Os policiais chegam na pousada e já mobilizam os bombeiros também. O quartinho arde em chamas e Nedim se desespera para sair, então se joga da cadeira e vai no chão. Nevzat finge desespero. Semri volta correndo, e Nevzat manda a polícia pegá-la, acusando Semri de ter botado fogo no lugar com Nedim dentro de propósito. Nedim escuta Semri gritando por ele lá fora e grita de volta. Nedim começa a se sufocar com a fumaça que vai entrando. Semri não consegue fazer nada porque os policiais asseguram para não entrar no meio do fogo. Nedim não aguenta mais e fica desacordado. Semri é arrastada para a viatura muito desesperada. Aga vê muitas pessoas correndo perto da pousada e manda acelerar para ver o que houve. Semri é colocada na viatura aos berros. Sen chega e entra para ver o que houve com o primo. A polícia tenta apagar o fogo e impede outras pessoas de tumultuarem. Sen quebra a barreira e tenta salvar Nedim, então quebra a janela do quartinho usando uma cadeira. Aga chega na pousada e percebe o fogo nos fundos do local, então corre para ver o sobrinho. Sen pula a janela e encontra Nedim desmaiado no chão, então pega o primo no colo e dá um chute na porta para sair como ele e salvá-lo do fogo. Nedim é colocado numa maca, e Aga chega a tempo de ver o sobrinho sendo resgatado. Aga vê que o filho salvou o primo e o puxa para sair da pousada. Tempo depois, Nedim chega no hospital de Istambul, acompanhado de Aga e Sen, ainda desacordado por ter inalado muita fumaça. Aga e Sen são impedidos de entrar com o rapaz a partir de um ponto do hospital. Os dois ficam esperando exaustos na porta até receberem notícias. Nedim começa a ser avaliado no quarto e sofre uma parada cardiorrespiratória, então o médico consegue reanimá-lo usando o desfibrilador. Nedim acorda e alucina que está vendo a si mesmo quando criança, e o pequeno pede para o adulto não morrer. Nedim sofre outra parada e o médico tenta reanimá-lo, enquanto a criança desaparece. Aga e Sen seguem esperando. Semri é interrogada e se desespera quando um policial pergunta por que ela matou Nedim, pensando que ele realmente faleceu. Semri implora para sair e ver Nedim como uma louca. Dama reclama que já se passaram 5 horas sem informações do que aconteceu. Seren desce com a avó e pergunta se há notícias de Semri e da mãe. Dama debocha que agora sim a menina está preocupada com Seer.
Seren se sente desafiada e começa a discutir com ela. Senis dá um basta e elas começam a assistir o jornal na TV. A âncora informa que Nedim foi salvo de um incêndio por 100 e mostra imagens do acontecido. Senis sai correndo para fazer algo ao ver aquilo. As outras escutam que Nedim sofreu uma parada antes mesmo de chegar em Istambul e temem que ele tenha morrido. Senis não consegue fazer uma ligação. Um carro chega e Senis pergunta por Sain, mas o segurança diz que Aga mandou levá-la. Senis quer saber o que aconteceu, mas ele não pode contar e ela só vai saber com o marido. Dama sai de casa tentando falar o que viu na televisão, mas Senis parte com os homens. Nurten passa mal de tanto chorar depois de saber o que houve. Neriman manda a empregada se tocar que não é da família e a manda pegar uma água. Neriman manda a neta olhar na internet se Nedim morreu mesmo, pois mesmo sendo uma tragédia, seria bom para ela herdar logo a fortuna que pertenceria ao filho dele. Seren só espera que Semre apodreça na cadeia. Nurten volta com a água e diz que ligaram avisando que Seren deve ir para o hospital com Dama. Neriman imagina se é para ver o corpo de Nedim no necrotério. Seren só consegue sentir prazer em saber que a irmã vai para a cadeia. Outra policial acusa Semre de ter resquícios de gasolina nas mãos e ter trancado Nedim para matá-lo queimado. 2 homens comentam atrás do espelho falso sobre a sequestradora não querer confessar nada. A policial sai e conclui que Semre não vai falar nada mesmo, pelo menos hoje devido ao choque. O outro comenta que na cadeia ela deve falar antes de ser julgada. A mulher volta a pressionar Semre para dizer por que ela sequestrou e matou Nedim, e quem foram os cúmplices dela. Semre só consegue chorar de desespero. Uma enfermeira limpa a cara de Sem. Aga pede a Alá para morrer no lugar de Nedim. O médico sai e relata que Nedim ficou muito mal pela quantidade de fumaça que inalou, mas pelo menos não teve queimaduras consideráveis graças à pessoa que salvou a vida do rapaz no meio das chamas. Sem fica extremamente aliviado por isso. Aga quase agradece o filho pelo que fez, então relembra quando seu homem de confiança lhe contou que Sain estava de conluio com Senis e Sem na investigação do sequestro. Aga chama o filho para fazer uma coisa. Seren, Neriman e Dama chegam ao hospital. Seren percebe que Sem está bem, mas Neriman manda Sonsa pelo menos fingir tristeza pela morte de Nedim. Aga conta que Nedim está vivo e sendo cuidado. Neriman finge que fez uma promessa de alimentar os pobres se Nedim sobrevivesse. Aga se retira com Sem para se encontrarem com Senis em outro lugar. Senis promete cobrar dos seguranças por não contarem para onde a estão levando. Senis desce do carro no estacionamento de um prédio e se choca ao ver Sain todo espancado. Sem aparece e Aga vem atrás dele, então os 3 ficam a sós e o poderoso exige saber o que Senis estava aprontando pelas costas dele. Semre é levada por uma carcereira para a cela, que lhe avisa que ela vai aprender a desembuchar rapidinho porque odeiam Sonsas ali. Semre enfrenta seu cruel destino.